Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Mecânica da Unifavest, lá de Santa Catarina. Hoje é dia 24 de abril de 2020, a disciplina é Sistemas de Controle 1 e nós estamos, o tema da aula de hoje é Introdução aos Sistemas de Controle. Bom, então, a gente vai falar sobre o objetivo da aula de hoje, vamos fazer uma revisão do conteúdo ministrado, explicar o tema, contextualizar esse tema, dar umas orientações, então, sobre a aula de hoje, e, por fim, a orientação para a próxima aula. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? É a gente estudar o sistema de malha fechada submetido a um distúrbio. Então, até a aula de hoje, nós introduzimos os sistemas de controle como função de transferência, simplificação de diagrama de blocos, conversamos quais as aplicações de um sistema de controle, quando eu tenho um sistema em malha fechada, quando eu tenho um sistema em malha aberta, por que eu preciso de um sistema de controle. Bom, então toda essa discussão já foi feita anteriormente, Então, para a aula de hoje, o que a gente vai fazer? O sistema de malha fechada quando submetido a um distúrbio. Então, vamos ver de que maneira a gente vai conseguir resolver esse sistema quando, além de uma entrada, eu ainda tenho um distúrbio. Bom, nesse caso aqui, vocês vão estar acompanhando lá no livro do Ogata, que é o nosso livro base, nosso livro texto. Mas, de qualquer forma, a gente vai discutir aí algum texto aqui nos slides e na nossa videoaula e vamos explicando o que significa o que o texto quer nos dizer. Então, vamos lá. A figura 2.11 mostra um sistema em malha fechada submetido a um distúrbio. Quando duas entradas, a entrada de referência e o distúrbio estão presentes em um sistema linear, invariante no tempo, cada entrada pode ser tratada independente da outra, e as saídas que correspondem a cada entrada individual podem ser somadas, resultar na saída completa. O sinal com que a entrada é introduzida no sistema, então, é mostrado no somador, por um sinal de mais ou de menos. Então, é o que a gente tem aqui. O que o texto quer dizer? A gente tinha, normalmente, no diagrama de blocos, apenas a entrada RS e a saída C de S. Só que agora, a gente vai ter duas entradas. A entrada relacionada realmente à verdadeira entrada do sistema e a entrada, no caso de um distúrbio. E o que essa saída vai ver? Essa saída, então, vai ver a soma dessas duas entradas. Então, vamos ver. Vamos lá. Considere o sistema, então, mostrado na figura 2.11, que é essa figura aqui. Examinando o efeito dos distúrbios, podemos admitir que a entrada de referência seja zero. Podemos, então, calcular a resposta, CD de S, somente para o distúrbio. Essa resposta pode ser encontrada a partir. Então, o que a gente vai fazer? Vamos um pouquinho aqui para frente para vocês entenderem qual é a ideia. A ideia é a gente ter uma saída, e essa saída aqui, ser a soma da saída relacionada apenas à entrada R de S, que é a nossa entrada comum, e a saída relacionada à entrada de distúrbio. Bom, quando eu tiver com a saída R de S, o que eu vou fazer? Eu vou zerar a entrada de distúrbio. Quando eu tiver com a saída C de S, o que eu vou fazer? Eu vou zerar a entrada R de S. Vou deixar só essa entrada aqui. Então, pense o seguinte, vamos pegar R de S aqui e vamos zerar. Simplesmente como se ele não existisse, tá? Não existisse nem esse somador e nem a minha entrada. Então, agora, a minha entrada passa a ser o distúrbio, como se a gente pegasse isso aqui e trouxesse para cá. E fosse o meu distúrbio, fosse a minha entrada. Então, olha só, o que eu tenho nesse caso aqui, eu estou zerando R de S. O que eu tenho na minha função
no meu laço, na minha linha direta. O que é minha linha direta? É a entrada pela saída e o meu G2 de S. Então, eu tenho G2 de S aqui, né, no numerador. Por quê? Qual é a minha função de transferência de malha fechada? É G1 mais G de S, H de S, ok? Quem é G? Nesse caso aqui é onde o distúrbio é a minha entrada. Não esquecendo que aqui eu zerei, eu sumi com isso aqui, com esse somador aqui. Como se eu tivesse uma linha reta aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha reta. Então, se a entrada está aqui, a função de transferência laço direto, que é a parte direta, G de S passa a ser apenas G2. E G1 e H de S passam a ser o meu H de S dessa função de transferência. Então, se a gente pegar a função de transferência de malha fechada comum, o que eu vou ter? G de S em cima, que nesse caso é G2 de S, 1 mais. Por que mais? Porque no distúrbio eu mantenho o meu sinal, tá? Aqui seria um mais se eu tenho um sinal negativo, né? Nesse caso aqui, no distúrbio, eu mantenho o meu sinal. Se eu tenho mais aqui, eu deixo mais aqui. Então, G é meu G2. E H, quem é? G1 e H é o meu H de S nesse caso. Então, G1 e H é o meu H de S nesse caso, vezes o G. Então, eu tenho a minha primeira função de transferência só relacionada ao distúrbio, zerando o meu R de S. Fazendo aqui uma linha reta, né? Como se a minha entrada tivesse mais para cá e esse G tivesse aqui embaixo, ok? Beleza. Então, agora vamos para o segundo momento. No segundo momento, o que eu tenho? Eu vou pegar e vou zerar esse meu distúrbio. Então, eu vou tirar esse somador daqui, vou tirar esse distúrbio daqui, como se eu tivesse uma linha reta aqui. Nesse caso, o que eu vou ter? Quem é meu G de S nessa minha nova função de transferência? G1 vezes G2, certo? Quem é meu H de S? Meu próprio H de S. Então, vamos fazer a função de transferência, nesse caso agora, CR de S. Então, vamos lá. CR de S, ó. Quem é meu G? G1 vezes G2. Esse é o meu G. 1 mais, porque eu tenho menos, agora o R de S é realmente o sinal oposto. Quem é meu G? G1 vezes G2 vezes o meu H de S. Ok. E a minha função final, né? Meu C de S, o que eu vou fazer? Eu vou somar o CR de S com o CD de S. Quem é o CR de S? G1, G2, R de S. Por quê? Porque esse R de S aqui eu passo para lá multiplicando, né? Então, meu CR de S fica G1, G2, R de S. Sobre 1 mais G1, G2, H de S. Beleza. Quem é CD de S? Bom, CD de S é G2, passo D multiplicando, então é G2 vezes D. Vamos ver aqui. G2, que multiplica D. E no denominador, 1 mais G1, G2, H de S. 1 mais G1, G2, H de S. Bom, pessoal, então essa é a minha função de transferência. Eu tenho aqui, no caso, uma saída, C de S, que depende de duas entradas, da R de S, que é a minha entrada comum, minha entrada tradicional, mais a minha entrada de distúrbio. Por que a gente está estudando isso? Porque, normalmente, um sistema de controle, ele vai ter que eliminar, né, ele vai ter que controlar um determinado distúrbio. Então, num sistema comum, o que eu vou ter? Num sistema de controle comum, eu vou ter uma entrada, eu vou ter uma determinada saída e eu vou ter um distúrbio. E aquele controle, ele vai ter
que, como é que eu posso dizer, ou controlar ou eliminar, né? Como se eu estivesse eliminando aquele distúrbio. Por exemplo, a gente sempre fala daquele exemplo da esteira, né? Eu tenho lá uma entrada, vamos supor, A, e eu tenho uma saída velocidade, né? Aqui eu tenho uma entrada da minha esteira, né? Velocidade da esteira. Eu tenho uma entrada onde eu tenho várias garrafas lá na minha esteira. E o meu distúrbio, o que que foi? Enchi essas garrafas. Então, aumentou o peso, né? Eu tenho um determinado torque que faz com que as garrafas andem na esteira. Eu enchi as garrafas, eu aumentei o peso, mas eu quero sair com a mesma velocidade. Então, eu tenho que ter um controle que aumente o meu torque, já que o peso de entrada tem que ser somado, né? O peso de entrada, que é o peso das garrafas, somado ao peso do líquido que foi enchido essas garrafas, eu tenho que continuar, no caso, né, nesse sistema de controle, com a mesma saída, que é a velocidade da esteira. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o torque, já que eu aumentei o peso, para eu sair com a mesma velocidade. Então, essa seria uma das aplicações de um sistema de controle aonde eu tenho um distúrbio. Sempre que eu vou ter um sistema de controle, normalmente, eu tenho um distúrbio. Por isso, nesse segundo momento do diagrama de blocos, a gente acrescenta não só a entrada, né, de referência tradicional, como mais uma entrada, que seria o distúrbio do sistema, e eu tenho aqui uma saída. Normalmente, no sistema de controle, eu não quero alterar essa saída, apesar do distúrbio que foi acrescentado no sistema. Bom, pessoal, então eu acho que deu para a gente entender, né, esse novo diagrama de blocos, né, com a inserção do distúrbio. O que eu indico para vocês? Eu indico que vocês façam os exercícios, refaçam, né? Por exemplo, para a aula de hoje, eu vou deixar de tarefa esse exercício que é o A24, Exemplos de Problemas com Solução, do livro do Ogata. Então, eu vou pedir para que vocês, né, analisem como foi feito, justamente o que a gente discutiu agora em aula. Analisem como foi feito, façam numa folha no caderno de vocês, enfim, e depois, né, escaneiem, eu tiro uma foto e me encaminho no Unimestre. Então, essa é a tarefa da aula de hoje. E para a próxima aula, a gente vai continuar trabalhando com os exercícios de introdução a sistema de controle. Obrigada, então, pela atenção e até a próxima aula.